demais! Arrocha, forrozinho! Eita, menina linda! Luan Sorrani, tudo bem, Luan? Opa, tudo bom? Rapaz, são muitas histórias boas, né? Agora Sim. nós temos mais histórias interessantes com ele que veio lá do Rio de Janeiro, um veterano da música, que é o Lincoln. Estou Lincoln, curiosíssimo. seja muito bem-vindo, viu? Olha, eu que agradeço a você, Racine Fontinelli. Esse nome aí é muito forte. É Pois forte, é. viu? Ô Lincoln, Oi. você veio de uma época, né? Você começou a cantar mais ou menos na adolescência, né? Eu com 13 anos, 14 anos, eu já era profissional no meio artístico. É porque a gente fala que num passado que não é muito distante, antes para você construir uma carreira artística, primeiro você era submetido a um programa de calouros que você corria o risco de ser gongado, né? Ali era o primeiro teste para depois, alguns anos depois, você conseguir conquistar de gravar o primeiro disco, né? Contigo aconteceu mais ou menos isso ou você foi logo direto pro disco? Não, comigo foi diferente, né? Eu tenho uma irmã que trabalhava na TV Excelsior como atriz. E um dia ela me convidou para ir no programa, porque eu já cantava, né? E eu fui no programa de um cara chamado Canarinho. Canarinho. O Canarinho tinha um programa infantil e ele chamou vários meninos para cantar uma música. E eu corri lá para o palco, me ofereci para cantar. Cantei quem fosse o escolhido pelo público, ganharia um violão. Aí eu cantei e ganhei o violão. Eita. Então, ali eu já comecei... Na verdade, aí já foi um programa de calouro, né? Você fez um teste e passou. Eu fiz, foi um teste, né? Eu tive a Isso. felicidade de ganhar esse violão. E depois daquilo, né? Na família, tinha uma parente que é uma grande escritora, Lígia Fagundes Telles, né? Que... Inclusive, estudei ela no meu curso de letras da UFC. Certo. Então, o que acontece? Ela é minha parente e ela, sabendo que eu cantava, ela falou com um outro parente nosso, que era o Flávio Porto, que trabalhava na Record, era produtor, juntamente com Manuel Carlos Manga. Só tinha fera, né? Rapaz, os nomes que você está falando aí, realmente só os feras mesmo. Então, tinha a equipe 2001 da Record, e da época dos festivais, né? Edu Lobo Ponteio, na época de Caetano, Gil, Mutantes, todas essas coisas. E aí eu passei a frequentar a Record com o Flávio Porto. O Flávio Porto era irmão do Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto. Né? Você vê que a família era meio... Né? Aí o que aconteceu? Eu na Record comecei a frequentar a Record, porque no mesmo prédio da Record, no aeroporto, no segundo andar, tinha a Jovem Pan. Sim. Então, eu conheci o Paulo Machado de Carvalho, o Tutinha, né, que era um molecão, né, na época. E ali eu comecei a frequentar os estúdios e os grandes radialistas. Ô, Lincoln, faz um favor, pega um lanche lá para mim. Eu corria lá, pegava um lanche, levava. Dá uma agradada no pessoal, né? Fui fazendo amizade com eles. Eu frequentava lá de manhã até à noite, porque o meu tio, ele era produtor, né? E ali ele, conversando com o pessoal, me deram uma oportunidade de cantar no programa do Agnaldo Raiol Show. Aí eu cantei... Tá vendo aí, né, Sorrani? Sim. É só os tops, só referências. Aí eu cantei no Agnaldo Raiol Show. Inclusive, eu me lembro quando eu fui ensaiar, o produtor falou: Lincoln, desce, que era o subsolo, desce lá na coxia, porque você vai ensaiar, o pessoal está lá. Eu falei: tá bom, vou ensaiar com quem? Com Caçulinha. E o Caçulinha novinho, né? Pô, você imagina. Aí eu fui, ensaiei com ele e tal, e assim... Foi andando a coisa. O Caçulinha, os jovens, o pessoal da geração mais recente teve a oportunidade de conhecê-lo quando ele fazia parte da equipe do Faustão. Do Faustão na Globo. Acompanhando todos no teclado. Mas o Caçulinha tem uma história também maravilhosa na música. Meu Deus do céu, é uma história assim, uma enciclopédia. Lincoln, você coleciona bons momentos na história. Tem assim, um momento assim que você fala assim, não, esse momento para mim foi um dos mais importantes. Olha,
Eu participei, né, Bom, essa história é o seguinte, antes de vir para... Porque eu sou carioca, mas eu morava em Santos. E quando a minha família decidiu me trazer para São Paulo para tentar uma carreira, a Lígia Fagundes Teles falou para o meu pai: o Emílio, leva o Lincoln lá para a casa do Flávio, né? Então eu fui para a casa do Flávio Porto, e eu em Santos, eu via o Jovem Guarda, assim, o Roberto com aquele microfone para lá e para cá. Eu pegava o cabo de vassoura, ficava cantando, imitando, eu era menino. E eu olhava a televisão, ele chamando o Erasmo Carlos, Vanderlei, esse pessoal todo. Eu olhava aquela tela, eu falava assim, eu imaginava ele me chamando, Lincoln. Olha, é uma coisa de louco, porque, veja só, você lá distante do mundo artístico, é uma distância terrível, não existe, mas é o sonho que todo mundo tem. Um menino que joga bola sonha com o Neymar, né? O cara que canta sonha com os grandes artistas. E eu olhando, imaginava aquilo. E um dia eu cheguei a cantar no Jovem Guarda. Então eu vi que isso daí... Primeiro você tem que ter assim muita fé, tem que ter Deus no seu coração e olhar para frente e acreditar. E talento, viu? Porque se não tiver, não adianta nada, né? Com certeza. As dificuldades são muitas. Mas é o que eu digo, nunca se abale com nada que possa querer desviar o seu caminho. Verdade. Da mesma forma que eu vi essa moça que cantou agora, eu falei para ela: olha, você tem tudo para você ser um sucesso. Nunca se preocupe com as dificuldades que você vai encontrar. Muitas. Porque ela tem o principal, talento. Verdade. Linda voz, carisma, né? Isso aí é um dom de Deus. A pessoa nasceu para cantar. Você até aprimora, você estuda mais, mas tem que ter aquela pintadinha de talento, né? Isso é verdade. Luan Sorrani está investindo pesado na menina? Sim, E eu tô até me emocionando quando ele falou essas palavras, né? De não se abalar, porque assim, na carreira, você me perguntou quantos anos, né, eu tenho. De profissional, são 28 anos de carreira, mas assim, a gente tem enfrentado, sim, umas barreiras muito grandes. E uma das poesias que eu fiz, eu tenho uma parte que ela explica um pouco dessa garra que eu tenho, né? Mesmo sem ter, assim, um empresário, um apoiador, ter sido tudo na garra, né? Eu tenho uma passagem que diz: não desisto dos meus sonhos, por mais que a vida me prove, pois a fé e a esperança são as forças que me movem. Essa é a passagem que eu digo que justamente o que explica para ele, né? Que ele explicou, né? Que você não desista, tenha fé, então, resumindo o que você falou, né? 28 anos de carreira, o Lincoln me falou mais de 50 anos. Mais de 50 anos na música, tranquilo, né? Mas teve algum momento que você falou assim, cara, vou jogar tudo para cima, tá? É muito difícil, é complicado, não quero mais. Já teve um momento de pensar em desistir, Luan, Lincoln? Bom, você sabe que eu gravava no Odeon, e na Odeon eu fiz sucesso com Obrigado Meu Pai. Foi uma música na época que fez muito sucesso. Depois eu gravei uma música que fez sucesso também, Ana Maria Cristina. Depois eu gravei um LP, também fez sucesso, Rainha do Mar. O outro LP seguido fez sucesso também. E eu também estudava. E eu prestei vestibular para medicina e entrei. Mas existem jogos de interesses, né, de empresários, isso e aquilo, né? E quando eu estava no bastidor de um programa de televisão, o diretor da Odeon estava lá e o meu empresário era meu empresário de mais um outro artista. O outro artista já era na época em que o dinheiro já estava falando alto. O outro artista tinha uma família que era muito influente, abonada. Muito abonado, né? E a direção da gravadora falou para o meu empresário: olha, eu só consigo ficar com um artista seu. E o cara falou, né? Fica com o Lincoln, porque outro rapaz era, com todo respeito, era um rapaz que eu sempre tive muito respeito, muito carinho por ele,
mas era o primeiro disco que ele ia gravar, né? Mas o meu empresário, também com todo respeito, ele visou a parte dele financeira. Então, ele pegou, eu estava na maquiagem, o diretor falou para mim: ô, Lincoln, meus parabéns, você entrou na faculdade, agora sim, agora você encontrou o seu caminho. Então, quando ele falou isso, eu já sabia que o meu empresário tinha já falado para ele que ia ficar com o outro. Aí, tudo bem, não tem problema. O meu contrato venceu, eu fui para uma gravadora e ali teve assim como se fosse uma perseguiçãozinha na outra gravadora. Eu cheguei a gravar, o disco não saiu. Fui para uma outra gravadora, o disco não saiu. Eu sempre fui também compositor. Aí eu fiz um disco na Polygram, e lá na Polygram, o disco pronto, o disco saiu um compacto simples promocional de uma música chamada No Banco da Praça. E quando o disco saiu, o pessoal, eu fazia muita televisão, Silvio Santos, todos esses programas populares eu fazia. Aí o pessoal já estava comentando: nós vamos trabalhar vamos estourar essa música do Lincoln. Era uma música muito comercial. Aí o que aconteceu? Esse meu empresário, ele gravou com esse rapaz. As músicas eram todas minhas, que eu dei as músicas para gravar. Eu nunca me importei com qualquer tipo de coisa que não seja muito boa, né? A gente tem Deus no coração, não vai carregar mágoa. Aí eu peguei, quando eu gravei na Polygram, a música era muito boa, aí o disco também acabou não saindo. Não saiu, ele esteve comigo, a Polygram me deu o rolo de fita, aquele de 2 polegadas. Sim, a fita rolo. Me deu as fitas, falou: Lincoln, desculpa, não vai dar. E eu não entendia por que não tinha dado na Continental, na Ariola. Eu estive na Ariola, o Zezé de Camargo, todo mundo da época ali. Na foto saía as reportagens dizendo: o Lincoln vai sair com um trabalho novo pela Ariola. E lá aconteceu a mesma coisa, eu acabei não gravando. Aí o que aconteceu? Ele veio, me pediu para gravar no Banco da Praça. Eu estava com aquele disco que eu ia negociar com alguma outra gravadora. Lincoln, deixa eu gravar essa música. Eu falei: tudo bem, pode gravar. Eu peguei, emprestei para ele levar para o estúdio, copiar. Aí quando ele me devolveu a fita, mas cortou o pedaço da música, da fita. Me entregou a fita mais reduzida. Aí eu fiquei muito triste, fiquei muito desanimado com tudo que aconteceu. E passou um ano, outro ano e tal. Aí eu resolvi dar um tempo. Sim. Porque eu vi que não estava legal o que estava acontecendo, né? Eu dei um tempo. Agora, passado algum tempo aí, eu resolvi, eu olhei para mim e falei: não, cara, você não vai ficar nessa sem gravar. Eu olhei, eu sempre conversei muito com Deus, muito, muito. E eu olhando para o céu, conversando, eu pedi a ele uma orientação, que me dissesse o que eu deveria fazer. Porque, afinal de contas, também os anos passaram, você se torna mais maduro, mais coroa. E eu olhando, pedindo a Deus, e eu sei que para a música não existe idade. O que existe para a música é qualidade, é aquilo que a música vai dizer, vai entrar na mente daquela pessoa que está do outro lado. Então eu resolvi montar um repertório, montei o repertório e voltei a trabalhar, voltei a batalhar. Que coisa boa. É verdade. Que coisa boa. Luan Sorrani,